eu já lia os livros da Guerra do Paraguai, feito pelos historiadores militares. Tinha, assim, um pequeno interesse, vamos dizer. E um dia, passando pela Barão de Tapetininga, eu parei em frente à livraria brasilense, do Caio Prado. Havia o lançamento do livro do Chiavenato. E o Caio Prado colocou um púlpito em frente à livraria e o Chiavenato começou a falar, era o lançamento do livro dele, que começou a falar da Guerra do Paraguai. Eu achei aquilo interessante, tinha muitas coisas ali que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui e comprei o livro. A primeira coisa que eu fui verificar foi a bibliografia. E na bibliografia estavam inseridos vários livros que eu nunca tinha sabido, tido notícia, eu nunca vi os livros. Falei, puxa, que interessante, né? Aí eu comecei a procurar esses livros nas livrarias. Aqui em São Paulo, né, naquela época, não havia muitas livrarias. Havia a livraria do Olinto de Moura, do Lisboa, do Alunar, do Português, enfim, eram poucas livrarias. Eu fui visitar a livraria do Olinto de Moura e lá eu conheci um colecionador e bibliófilo da Guerra do Paraguai, Eugênio Artigas. Esse Eugênio Artigas, ele tinha uma biblioteca fantástica. Era uma biblioteca muito boa a respeito da Guerra do Paraguai. E eu conversando com ele várias vezes, eu até ficava frustrado, porque ele falava, Sinésio, você tem esse livro? Eu falava, não tenho. Você tem esse livro, Sinésio? Não tenho. Poxa, mas eu vou conseguir, vou ter. Aí, e posteriormente, esse colecionador Genatiga, ele faleceu. Ele faleceu e eu acabei comprando a biblioteca dele. Aí havia outros colecionadores de Guerra do Paraguai naquela época, pelo menos acho que uns 3 ou 4, ou 5 talvez. E aí a minha biblioteca, depois ficou no nível deles, né, dos outros colecionadores. Né? Então eu estava já num nível muito bom, perante meus amigos colecionadores. E depois eu comecei também a comprar livros no Rio de Janeiro. Eu ia muito ao Rio de Janeiro. E lá eu tinha uns amigos que iam junto comigo, que faziam também outros tipos de coleções. O Florisvaldo Menezes, o Valdemar Torres, que tinha uma coleção fantástica de modernismo. O Florisvaldo, ele colecionava concretismo. E nós íamos ao Rio de Janeiro, o Valdemar tinha uma Belina, e a gente voltava do Rio de Janeiro, a Belina vinha arriada, porque eu comprava muitos livros, não só da Guerra do Paraguai, como coisa de história do Brasil, que eu gostava muito, né? E gosto até hoje. Então eu comprava coisas da Guerra do Paraguai, e ele comprava coisas do modernismo, entendeu? E no Rio de Janeiro tinha muitas livrarias, era um celeiro de livros, era muito. Todas as livrarias que você entrava tinha um acervo muito bom. Então minha coleção começou a aumentar. Lá eu conheci também outros colecionadores, né, como o Rubem Lippier. Depois a biblioteca do Rubem Lippier foi vendida para a Cosmo, também sobre Guerra do Paraguai, e depois foi vendida para o Safra.
Isso eu estou falando porque é notório isso aí, né? Até saiu, até em jornal, se eu não me engano. E aqui em São Paulo tinha também as livrarias, a livraria do Lisboa, que comprou uns livros que estavam, realmente, era daqui da USP, que era da biblioteca lá da Alameda Glete, na época que era lá na Alameda Glete. A USP não tinha nem haviam criado ainda a USP. E lá também havia muita... Eu comprei alguma coisa da Guerra do Paraguai, mas tinha muitas bibliografias, que foi muito útil para mim para fazer, justamente para escrever a obra. E naquela época, havia muita dificuldade de você comprar livros, inclusive no exterior. Você tinha que pegar você recebia a lista dos vendedores de livro, lá de Buenos Aires, por exemplo, e aí você tinha que ir ao banco, o Citibank, e fazer um depósito, né? O Citibank cobrava 20% desse valor, ia lá para um banco lá em Miami, né? Geralmente em Miami os livreiros de Buenos Aires trabalhavam com Miami. Isso era muito complicado, porque você recebia a lista, aí você anotava os livros que você queria, mandava, isso tudo por carta, hein? Tudo por carta. E aí, aí você mandava o dinheiro, aí eles mandavam o livro. Mas acontecia às vezes de você mandar o dinheiro, até chegar o dinheiro lá, o livreiro já havia vendido o livro. Eu, inclusive, tenho um caso interessante que em 2015, se eu não me engano, eu estive lá em Buenos Aires, eu fiquei com um saldo numa livraria, a livraria Livraria Plateiro, é uma grande livraria de Buenos Aires, né? Eu acho que acho que demorou uns 10 anos mais ou menos. E eles deixaram lá reservado esse saldo que eu tinha. Quando eu estive lá, eu já até havia esquecido. Aí eles falaram, você, seu Cinero, o senhor tem aqui um saldo de $25. Falei, saldo de $25? Sim, o senhor encomendou o livro, depois não tinha, e nós não tínhamos como devolver esse dinheiro, então o senhor ficou aqui com saldo. Falei, tá bom, muito bem. Então são essas histórias aqui de São Paulo. No Rio de Janeiro, nós visitávamos muito a Cosmos, no Rio, que havia lá na Cosmos a dona Margarete, que era a gerente. A Cosmos também tinha muitos livros sobre a Guerra do Paraguai, muita coisa, ela tinha, muita. Então, nessa livraria, ela era uma livraria na Rua do Rosário, tinha 5 andares, tudo de livro, tudo lotado de livro. Agora, na sala dela, ela tinha um armário grande, aqueles de aço, que tinha as raridades. Então, quando nós chegávamos no Rio de Janeiro, a primeira coisa que nós íamos lá na Cosmos, né? Aí ela abriu o armário. Aí o armário tinha aquelas raridades, né? Tinha coisa da Guerra do Paraguai, inclusive as obras que ela tinha, que a livraria a biblioteca e livraria, que o pessoal costuma falar em Portugal, tinha o Ítalo Viola. O Ítalo Viola era um colecionador do Rio de Janeiro, muito famoso, tinha muita coisa, tinha pouca coisa da Guerra do Paraguai, mas ele tinha muita coisa do Rio da Plata. Bibliografias, ele também me auxiliou muito, eu comprei muita coisa dele também, né? Também havia lá também a Livraria Universal, gerenciada pelo Alexei Bueno, né, que é conhecido.
também. A livraria São José. A livraria São José era uma livraria grande, enorme. Ela tinha um mezanino, e quando a gente chegava lá, o Germano, que era o gerente, falava: olha, Sinésio, tem coisas da guerra do Paraguai lá em cima. Então, subia lá, pegava as coisas da guerra do Paraguai, enfim. E depois também tinha a livraria do São Osmar, a livraria brasileira, que ficava na Avenida Rio Branco, numa galeria. Ele também tinha coisas fantásticas, maravilhosas. Sabe? E ele não sabia colocar preço no livro, ele colocava qualquer preço. Não tinha conhecimento do que era a realidade e o que não era a realidade. Então isso aí para nós era muito bom, era muito interessante. Para nós era muito bom e interessante. Ele não tinha conhecimento nenhum. Ele foi quanto é? 10 reais, 20 reais. O Valdemar Torres, ele chegava para mim, quando nós estávamos lá na Brasileira, coisa interessante, ele pegava um livro e falava assim: Sinésio, olha só, Carlos Drummond de Andrade por 10 mil reais. Porque no Rio eles não davam muito valor para os modernistas que não eram do Rio de Janeiro, né? Então ele comprava coisas, né? E era interessante porque nós ficávamos hospedados lá no Rio de Janeiro, no Hotel Novo Mundo, aí na Praia do Flamengo. E depois de tarde, né, na parte da tarde, cada um pegava seu uísque, ia no apartamento do outro e levava os livros. E ele também levava, ele punha os livros dele, todo que ele comprava, todo em cima da cama, e falava: olha, Sinésio, esse eu paguei 10 reais, olha, esse eu paguei 20 reais, olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa. Você, Sinésio, me proporcionou isso, porque ele não conhecia as livrarias do Rio de Janeiro. Eu que o levei ao Rio para conhecer as livrarias. Né? Então ele era grato comigo. Então, isso eram as nossas andanças do Rio de Janeiro. Né? Lá também fiquei conhecendo o Jean-Michel Aguinaldo, um colecionador de livros, também tinha uma biblioteca muito boa. Inclusive depois, posteriormente, eu acabei comprando também a biblioteca dele. Ele, quer dizer, por intermédio de um livreiro que é a Corja. Foi o seguinte: ele ligou para mim e falou assim: olha, Sinésio, eu vou dispor da minha biblioteca e eu ia vender para você, mas eu devo muitos favores a Margarete da Costa. Então eu vou colocar a minha biblioteca em consignação lá. Agora tem um livro que eu quero que você vá o mais rápido possível ao Rio de Janeiro para comprar. Eu falei: tá bom, qual livro? É justamente o Bustamante de Sá. Ele falou: isso é muito raro. Né? Eu também havia já pesquisado muito e eu nunca tinha visto esse livro. E nunca sabia se existia esse livro ou não. Muito bem, no dia seguinte eu já fui ao Rio de Janeiro. Né? 8 horas da manhã eu estava lá na livraria e acabei comprando esse livro e comprei tudo aquilo que eu não tinha. Né? Porque a gente trocava figurinha, modo de dizer. A gente trocava, eu tinha um livro que eu encontrava aqui em São Paulo, o Michel não tinha, o Jean-Michel não tinha, eu mandava para ele, e ele vice-versa. Né? Às vezes ele comprava coisa lá no Rio de Janeiro que eu não tinha e mandava também para mim. Né? Então, e a biblioteca dele realmente era muito boa e ele foi incorporado ao meu acervo. Então, o acervo realmente cresceu muito. Né? E
Posteriormente, eu comecei a visitar as feiras que existem na Argentina de livreiros antiquários. E ali realmente foi, olha, foi um negócio. O que as livrarias argentinas, principalmente as livrarias antiquárias, têm de livro sobre a Guerra do Paraguai, ou tinha, não sei agora, era impressionante. Eu comprei lá coisas fantásticas, fantásticas. Eu teve uma vez que eu fui eu ia a Buenos Aires, eu e mais um amigo, também é livreiro aqui em São Paulo, e nós íamos de ônibus a Buenos Aires. Por quê? Porque esse meu amigo, ele tem pavor de avião. Ele tem pavor de avião. Ele não consegue entrar no avião. Muito bem. E aí, para fazer, ele falou, Sinésio, você vai de avião e a gente se encontra lá. Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou junto com você. E realmente é uma viagem longa, de 36 horas, mas é uma viagem gostosa, porque você vai vendo toda a região lá de Corrientes, né, da Argentina, porque ele vai por aqui pelo Costa do Iguaçu, né? E você fica em contato, inclusive, com argentinos que fazem também essa viagem e fica conversando. Então é muito agradável, muito gostoso. Tem uma parada perto de Corrientes, né? E a gente almoça com os motoristas, sabe? É uma configuração muito boa. Mas as bibliotecas lá realmente são fantásticas. E também estive em Montevidéu, também tem boas bibliotecas. Lá também eu consegui um acervo, tinha um livreiro fantástico, o Júlio Moses. E ele comprou a biblioteca do Pífero Devoto, é um historiador uruguaio. Esse Pífero Devoto, o que ele tinha de assuntos do Prata, Guerra do Paraguai, Artigas, Rosas, ele tinha realmente um acervo muito bom. E o Júlio Moses mandou uma lista para mim, né, dos livros de Guerra do Paraguai e mais umas outras coisas. Eu acabei comprando uma boa parte desses livros, né, outra parte comprou o Jean-Michel Adenauer, né? Enfim, e esse também veio engrandecer também o acervo. E o Júlio Moses, depois eu estive na livraria dele e também comprei muita coisa dele. Mas a mais importante foi a coleção que ele havia comprado do Pífero Devoto. Lá havia muita coisa. Inclusive teve contato. Quando o Rodrigo esteve em casa, tivemos um contato muito bom. Eu falei para o Rodrigo, você vai ver uma coisa que você nunca viu na tua vida. Ele falou, ficou curioso. Eu peguei e mostrei no livro a relação do relatório do Foreign Office do governo inglês do período da Guerra do Paraguai. Ele olhou aquilo e falou, puxa vida, Sinésio, olha, realmente eu conheço essa obra, porque eu tive que fazer eu fiz um livro e tive que ir a Londres ver esse livro, porque era o único lugar em Londres que tem esse livro, que está na biblioteca do Museu de Londres.
Então aquilo realmente, eu sabia disso, que era realmente uma obra muito rara. Era do Pivet de Boer, era da coleção dele, que foi agora para a coleção minha, né? Então isso também, isso veio engrandecer a biblioteca. Outra coisa também, um livro raro também, é mais raro assim, mais um raro, não pelo texto, é mais uma raridade bibliográfica, vamos dizer assim. Foi na livraria do Casares, lá em Buenos Aires. Esse Casares tem uma livraria boa, mas a maior parte dos livros dele é literatura. Eu entrei na livraria, num sítio muito amável, então, ela agora faleceu recentemente, muito amável, falou, Sinésio, sabe, a livraria é mais de literatura, eu não tenho quase nada de Guerra do Paraguai. Esse Casares é sobrinho do Bioy Casares. Ele tem muitas coisas do Borges, lá tinha primeiras edições assinadas pelo Borges, ele me mostrou tudo. Bom, aí vem um moço, né, um rapaz, e chegou e me mostrou um livro para mim. Esse livro falou, olha, tem livro de Guerra do Paraguai, eu encontrei isso aqui, o senhor tem? Quando eu olhei, eu falei, bom, eu não tenho, né? O livro já estava marcado o preço, entendeu? Aí o Casares olhou o livro e os olhos dele, né, falou, puxa vida, eu poderia ter vendido esse livro mais caro, né? É um livro, olha o livro, olha o título do livro. Um extraviado brasileiro na Guerra do Paraguai. Olha que título. Uma edição da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Imagina, um livro editado na cidade de Pelotas. Acho que foi, se não me engano, acho que foi lá em 1880, não sei, está aqui, está inserido aí na obra. Inclusive tiraram foto da página de rosto. Né? Imagina, um livro editado em Pelotas, uma cidade pequena do Rio Grande, né, do Sul, não é uma cidade grande. Né? Lá numa livraria em Buenos Aires. E é um livreto de 20 páginas, trata-se de um drama da Guerra do Paraguai. E lá tem outras livrarias, Aquilante, a livraria Incunado, do Rodolfo, o Ateneu. Depois tem uma boa livraria, que eu comprei muita coisa também, foi do Roberto Veiga, também, ele tem muitas coisas da Guerra do Paraguai. Inclusive, eu fiquei interessado num livro, eu já havia comprado alguma coisa dele, paguei lá em dólar que ele queria, e depois esse livro custava, eu não me lembro bem, $200, por aí. Aí eu falei, olha, Roberto, eu vou pagar com cartão isso aqui. Ele falou, Sinésio, é o seguinte, como ele era uma livraria, mas também ele vendia petrechos de gaúchos, né? E ele falou, eu estou classificado no cartão, cartão de crédito, e eles cobram 15%, qualquer coisa assim, 20%. Mas você faz o seguinte, você leva o livro e paga depois. Eu falei, bom, pensei, falei, mas, Roberto, espera um pouquinho, você não me conhece, como é que você vai me dar esse crédito? Ele falou, não tem problema não. Você não é amigo do Júlio Mozo, não é cliente lá do Júlio Mozo, de Montevidéu? Quer dizer, ele já sabia, né? Eu falei, sou. Eu falei, então, tudo bem, não tem problema não. Quando você puder, você paga. Você manda uma ordem aqui de pagamento, tem um banco lá nosso, argentino, ou então no Banco do Brasil,
não tem problema nenhum, você manda uma ordem de pagamento, uma TED, sei lá, para você ver como é que são os livreiros em Buenos Aires, né? E depois tem lá também uma livraria de livros novos, que é o Ateneu, que é uma beleza, né? Era um teatro, né? Depois tornou-se livraria, que também é uma maravilha, tem muita coisa, eu comprei algumas coisas novas, né? Coisa da guerra, livros recentes, né? E também dos leilões, né? Participei de vários leilões, que tinham muitos livros sobre a Guerra do Paraguai, do Rio da Prata. A partir daí que eu comecei, né, por incentivo de amigos, inclusive do Cláudio Jordano, ele falou: Sinésio, porque eu fiz uma lista de livros que eu tinha interesse em comprar, além daqueles que eu já havia comprado. Isso aí para não comprar duplicado. Aí o Cláudio Jordano chegou para mim e falou: Sinésio, você não faz uma bibliografia a respeito da guerra? Você já tem todo esse material aí? Já é um início, né, para você fazer um livro. Poxa, mas eu tenho já meus compromissos e tal, né? Não, mas você faz, não sei o que, você está com um acerto muito bom, né? Bom, aí eu comecei a falar, realmente, aí comecei a colocar numas fichas, porque eu não tinha computador, então eu datilografava as fichas, né? E deixava num arquivo e tal. Depois passei para o computador, né? E aí, encontrando com o Paulo Pitaluga, que foi presidente do Instituto de História do Mato Grosso, e ele também viu meu acervo, tudo, ficou encantado. Pô, Sinésio, eu falei: Pitaluga, incentivado por alguns amigos, eu estou fazendo uma bibliografia da guerra. Mas isso é ótimo, nós vamos publicar lá, quando terminar nós vamos publicar lá no Instituto e tal. Aí ele conversando comigo, aliás, antes disso, ele falou para mim o seguinte: Sinésio, já que você tem essa lista, por que você não faz um comentário da guerra? Pitaluga, um comentário, mas isso aí eu vou ter que reler todos os livros que eu vi, e além disso tem que ler todos os livros. Eu falei: mas isso você faz, você tira de letra, que é isso, tá? Aí eu comecei a reler os livros que eu já havia lido, e livro por livro fazer os comentários. Não fiz comentário daqueles livros que, inclusive, eu informo aí que já o título já explicita já o que é o assunto. Então, não há interesse nenhum. Geralmente são opúsculos, né? Bom, quando eu fui a Buenos Aires, eu já estava aposentado, né? Então eu tinha tempo. Mas antes não, né? Eu pesquisei muito no Rio de Janeiro. História, na Biblioteca Nacional. Aqueles livros que eu precisava comentar, que eu não tinha, e a Biblioteca Nacional tinha, eu escrevi para a Biblioteca Nacional pedindo para eles fazerem uma cópia do livro, né? Tirar um microfilme do livro, né? Então, aqueles livros que eu não tinha, eu microfilmei todos eles, né? Depois passei para o papel, né? E mandei encadernar, que estão todos aí na biblioteca, né? Aquilo me ajudou muito, porque ali porque quando numa bibliografia eles não informam às vezes com precisão, né? A respeito de página, né? Paginação, o nome completo da editora, entendeu? O nome também do autor, às vezes eles não colocam por extenso o autor do livro, né? Eles não colocam lá uma Alberto R. de Oliveira, né?
bom, quem é? Esse era o que era, né? Então eu tinha que corrigir isso, né? Isso eu tive muito trabalho de fazer isso, né? Muito, porque, como já disse, a bibliografia às vezes ela não dá o informe correto, né? Não a bibliografia que consta no livro, né? Então isso tudo eu tinha que fazer nas horas possíveis, né? Fora tirar um tempo, né, para fazer isso, né? Me despendeu muito tempo para fazer. Isso demorou todo esse tempo, de 40 anos, vamos dizer assim, né? Para fazer a obra. Mas, graças a Deus, ela terminou, né? Consegui terminar. O nosso objetivo era colher um depoimento do Sinésio, né? E eu fiz muitas perguntas aqui, um roteiro para e o Sinésio veio com tudo pronto. Eu fiquei o que eu ainda preciso perguntar? Mas eu preciso fazer uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo faz. Qual era a ocupação do Sinésio? Esse trabalho com o qual você dividiu, né, então, todo esse tempo dedicado à coleção. Eu trabalhava numa firma alemã, eu trabalhei por muitos anos numa firma alemã, a Sachs, Grupo Sachs, era a Amortex, Grupo Sachs. Eu era consultor técnico e atendia clientes aqui no ABC. Quando havia algum problema com um determinado cliente, que tinha algum problema técnico, eu ia lá, visitava. Eu trabalhei muitos anos, trabalhei 20 anos. Depois ela teve um problema em 84, se eu não me engano. Foi em 84, teve um problema. Nós tivemos aqui no Brasil um problema, sempre problema financeiro, né? Sempre problema econômico. E essa empresa, ela foi embora do Brasil, ela saiu do Brasil. Era a Fine. E outras duas coisas. Quando mais ou menos você começa a coleção? Em que ano? E quando mais ou menos você começa a bibliografia? Mais ou menos, vamos dizer, acho que foi em 79. A coleção. Em 79 que eu comecei realmente a comprar mais livros, justamente vendo a bibliografia do Cavenato. Porque o Cavenato lá, como ele viajou lá, ele foi. Depois eu conversei muito com ele. O Cavenato era um camarada muito legal. Ele tinha uma motocicleta e ele viajou. Ele foi para o Paraguai, foi para a Argentina, foi para Montevidéu, tudo com a motocicleta, né? E a partir daí, da bibliografia que ele inseriu, né, que lá na bibliografia, depois eu acabei comprando na própria Brasiliense, que o Caio Prato começou a trazer livros de lá, editados em Buenos Aires. E eu comprei a obra do Leon Pommer. Depois do Leon Pommer, aí tinha mais livros, né, a respeito da guerra. Aí comecei também a caçar aqueles livros que o Leon Pommer inseriu na bibliografia. Então daí começou a coleção, né? Mas naquela época, depois, a minha coleção atingiu um nível muito bom quando eu comprei a coleção do Eugênio Artigas. Aí realmente, que antes eu só tinha livros a respeito tinha muita pouco, porque não vinha livros de Buenos Aires para cá, as edições. Por exemplo, Beverina é um livro muito raro. Beverina eu consegui comprar agora, em 2015, 2016, quando estive lá numa livraria em Buenos Aires. Ela fica do Irã, ela fica numa galeria mais subterrânea, sabe, no subsolo. Assim, aqui a Galeria Pacífico, né, e na Florida, né, Caixa Florida,
E tem na Casa de Florida tem um subsolo, ali tem um espaço muito grande, é tudo livrarias, mas tudo livrarias pequenas, sabe? Muito pequenas. E, inclusive, você tem que... O Irã pegava os livros, ele tinha uma lanchonete, e ele usava a mesa da lanchonete para pôr de tão pequeno que era a livraria, né? Então ele pegou tudo que ele tinha de Guerra do Pará, ele tinha muita coisa também, e tinha o Beverina, o nome Beverina, são 7 volumes, né? 2 volumes de mapas. É muito interessante esse livro e muito raro. Eu vi aquilo e falei, puxa, eu nunca tinha lido o livro. Eu tinha lido ele tem uma edição, é um resumo da guerra, né? Então, aquilo realmente, eu fiquei surpreso com aquilo, né? Espantado, falei, nossa, o Beverina, consegui comprar, né? Bom, então eu acho que chegamos, né, ao fim dessa jornada, que foi, acho que está claro, né, enfim, o tamanho do trabalho, né, do Sinésio, como colecionador, como bibliógrafo, né, quer dizer, uma obra, né, monumental que está publicada agora, e como isso já tem dado, né, frutos, né, pesquisas novas, pesquisadores, né, professores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos, enfim, acho que não teria um sentido melhor para uma coleção do que essa, né, que esse de passar a integrar uma biblioteca pública numa universidade, quer dizer, onde de fato esse material vai ser trabalhado provavelmente por várias gerações. Então, em nome da biblioteca, assim, não temos nem como agradecer desse trabalho, que tem muito prazer, mas tem muito sacrifício. Você contou aí um pouco, né, das viagens, enfim, da divisão do tempo, né, do trabalho, da busca de brechas para poder fazer a coleção e também, certamente, para produzir essa bibliografia imensa. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Sinésio, agradecer a todos os participantes. Acho que, enfim, temos aí um longo tempo ainda para conhecer melhor esse capítulo da história brasileira, entre seus vários desdobramentos, né? Então, é realmente um prazer poder participar disso. Muito obrigado, Sinésio. Eu que agradeço.